Na DAS, cada policial recebe uma Fênix. Eu sou o Fênix 77. Aqui a gente aprende cedo que não existe espaço para erro. A investigação tem que ser impecável, o operacional também. Enquanto São Paulo dorme, a DAS nunca para. E quando o turno termina, eu entro em outro mundo. O mundo das cordas, do mandolin, da música que organiza a mente depois da rua. Esse é o Band de Cowboy, nas histórias que desafinam o óbvio. E aí, seus feios? Aqui é o professor Thomas, do canal Band de Cowboy agora, para mais um vídeo da série Polícia, Café e Música. Nessa série eu vou falar um caso de polícia, alguma coisa marcante, e depois eu vou falar alguma coisa de música também. E nesse vídeo, a história que eu vou contar, que eu já iniciei no short, é justamente a história do músico. Um músico que acabou indo parar no plantão, quando eu era plantonista. E o cara foi preso e adivinha qual artigo que ele assinou. Muita gente fica curioso, mas é um artigo que a maioria dos caras hoje assinam aí de bobeira. Assinam, caem nesse artigo aí por falta de conhecimento da lei, falta de conhecimento do sistema. E talvez o cara tá tão alienado no mundo e das leis que ele não percebe que ele estará incorrendo nesse tipo de crime. Tudo depende do que a mulher disser. Aí eu já entreguei a letra, né? No caso, esse músico foi enquadrado na lei Maria da Penha. Eu vou preservar a identidade dele aqui, mas é uma história que fica de exemplo e de alerta. Esse cara era músico, ele é músico, é um músico que já tocou internacionalmente, depois eu vim a saber, quando ele estava ali no plantão detido. Não sabia da caminhada dele, depois a família chegou e aí quando o irmão dele me falou, não, ele é músico, ele é um puta guitarrista. E aí eu fui pesquisar o cara no YouTube, e aí eu vi os vídeos do cara tocando no exterior e tocando em uma série de eventos. E o cara falou pra mim que ele tinha uma loja de importação de instrumentos musicais. O cara não era fraco não, ele tinha uma loja numa das ruas mais conhecidas de São Paulo que trabalha com lojas de instrumentos musicais, e ele tinha uma senhora loja ali. O cara morava num bom bairro, e a história dele foi a seguinte: ele conheceu uma mulher e em pouco tempo de relacionamento ele a trouxe para morar no apartamento dele, levou ela para o apartamento dele. Desde então eles começaram a ter algumas divergências. Ele era um cara militante desses pensamentos de direita, um cara bolsonarista, e a mulher parece que era mais de esquerda, da canhota, tinha um outro tipo de pensamento. Mesmo assim ele trouxe para dentro da casa dele. E daí começou uma série de divergências, né? E entre os dois, até que num determinado momento de brigas e situações assim, ele ficou de saco cheio. Nesse momento aí, eu tô falando, ela já estava há 6 meses no apartamento dele. E diante desse fato, os dois começaram a se desentender ali, ele resolveu colocar ela à força para fora do apartamento dele, não batendo nela, não agredindo. Simplesmente ele pegou ela pelo braço ali no calor do momento e falou: você não fica mais na minha casa, que é a minha casa, não quero mais você aqui dentro, e ela se recusando a sair. E os vizinhos escutaram a briga, e daí ligaram para a polícia militar, e daí o cara já não tem mais controle de nada. É o que eu digo, ele já não tem controle de nada a partir do momento que ele levou a mulher para casa dele, uma mulher que ele não conhecia tão bem, e já se adiantou colocando ela para dentro de casa. Daí ele já perdeu totalmente o controle, porque hoje, diante das situações que vêm ocorrendo, que a mídia vem mostrando e que de fato são situações reais, tem ocorrido uma série de crimes brutais, violentos, de feminicídio, essa coisa toda. Não dá para brincar com isso aí, não dá para desacreditar
Então, nesse caso, a palavra da mulher, como todos bem sabem, que são um pouco mais instruídos e estudados, ela tem um peso maior do que a palavra do cara em situações desse tipo. Ou seja, o cara já está errado, ele quieto está errado. E nesse caso aí não foi diferente, não tinha muito o que fazer nessa situação, a não ser a única alternativa quando uma ocorrência dessa é apresentada numa delegacia, é o delegado prender o cara, principalmente se houver qualquer tipo de marca na mulher. E nesse caso o cara tentou colocar ela à força para fora de casa, não pode encostar. Ele tinha que ter saído da casa dele quieto e de dormir em algum lugar até ele conseguir resolver isso de uma forma amigável, né, se é que isso é possível, ir atrás de um advogado, ir atrás da justiça para tentar ver os direitos dele. A partir do momento que ele colocou ela dentro da casa dele numa união estável, a situação já fica bem complicada para ele. E em suma, esse cara, esse músico, acabou dormindo na carceragem, enquanto a mulher ainda saiu de lá bravejando, e a mãe do cara começou a ligar para ela e pedir, por favor, aquele pessoal antigo, né, retira a queixa do meu filho. Ela: não vou retirar nada. Hoje não é mais assim, né? E ainda ela falou: quero dinheiro, eu preciso de R$1.000 para não sei. Ainda, tipo, imagina você levar uma pessoa para dentro da sua casa que você conheceu não tem 6 meses e a pessoa já trazer todo um tipo de situação para sua família também. O irmão do cara tava lá, a mãe do cara em choque. Imagina a mãe, que mãe quer ver o filho? O cara não é bandido, é simplesmente esses tontos, né? O tonto é todo o cara que ele vai cair nesses efeitos colaterais desse tipo de lei, que são leis rigorosas, que realmente visam a proteger a integridade física, psicológica, todo tipo de qualquer integridade protege, tutela a mulher, e tá certo, tem que ter mesmo, porque tem os caras que são loucos, mas tem o efeito colateral que a lei também vai bater no tonto, no cara que não conhece, que vai brigar com a mulher, ou vai falar mais alto, ou ele fica dependendo da mulher. E às vezes nem dela também. Se algum vizinho ouvir, se alguém ver, já era, o cara cai na lei. E daí ela foi dormindo quentinho lá no apartamento dele, e ele ficou lá no chão da carceragem. Depois eu não acompanhei mais a história, até quis saber se ele conseguiu resolver, se ele conseguiu realmente tirar ela da casa dele. Mas em suma é isso, né? Hoje o cara alegar desconhecimento, e isso não exime ele da responsabilidade, né, das leis que estão aí. E daí, nessa hora, que eu acho que o fato do cara ser guitarrista, eu também sou guitarrista, nós tínhamos ali uma afinidade, mas eu nem entrei em muita conversa com ele a respeito disso. Na hora que eu falei que eu também era guitarrista tal, ele meio que encheu o peito para falar que ele era tal. Aí vem o ego do cara, né? Mas ali ele era eu como policial e ele preso, né? Um policial e o preso, um sujeito, uma pessoa que errou, que tomou uma atitude impensada, e todo o resto fica destituído numa situação dessa, quando o Estado ele intervém na sua vida de uma forma que você perde totalmente o controle, você já não tem mais controle de nada. Então é justamente esse tipo de reflexão que eu queria deixar nesse vídeo, é esse. O cara que está numa condição dessa, numa situação dessa, ele não sabe direito o tipo de pessoa que ele trouxe para dentro da casa dele. Existe essa lei que sim, ela vai bater forte. E nós não sabemos ainda ao longo dos anos o quanto essa lei ela vai efetivamente ser benéfica ao fim ao qual ela se propõe, que é essa proteção. Porque mesmo com essa lei tão rígida e pesada, ainda continuam acontecendo situações criminosas, e como policial nós vemos que o tipo de indivíduo que ele é um agressor de mulheres, um cara que ele realmente tem uma índole ruim, que ele vai cometer uma coisa ruim, esse cara ele não se preocupa muito com a lei, ele não pensa, ele fala: se me soltar eu vou lá e eu vou fazer o que eu tenho que fazer. É o perfil desses caras. Enquanto que, por outro lado, existe esses outros tipos de homens também, que são os tontos aí que eu falo, que não tem noção e como funciona o sistema, e acaba na malha fina da lei, e ele toma uma cana também. Então esse é o tipo de vídeo que eu faço, que é um vídeo informativo também nesse sentido, dos caras ficarem um pouco mais antenados, um pouco mais espertos com essas situações, porque na hora que você cai na malha fina do Estado, você é só mais um número ali, um Romeo Golf, que vai receber aí um outro número aí
no seu patuá, que vai ficar aí marcado para sempre na sua vida. Aí diante do Estado você vai estar sempre com essa estigma, né? Você assinou um artigo ali pesado, um artigo em que a sociedade, uma lei que a sociedade ela bate muito forte em cima, e nós vivemos esse momento. Eu acho que é importante esse tipo de conversa, esse tipo de discussão. Eu falo também não apenas como um agente, porque aqui eu estou falando como um homem, também como uma pessoa que está sujeito também a tudo isso daí, independente da função que eu exerço quando estou em atividade. O fato é esse, né? Estamos todos, basta que você seja homem, você está nesse pente fino aí, você tem que tomar muito cuidado e saber com o tipo de índole, de caráter da pessoa que você traz para sua vida, para sua convivência, para ter um relacionamento. Fica aí esse alerta e espero que vocês gostem do vídeo. Esses vídeos eu vou trazer um pouco de casos assim, tem alguns casos também que não são tão assim ligados. Nesse caso a única coisa que em comum é que o cara também era guitarrista, né? E eu tenho essa coisa da música muito forte comigo. Eu carrego essa, digamos assim, eu falo a maldição, né? Eu não consigo ficar sem tocar. E é importante tocar. Eu acredito que é algo que organiza as ideias, organiza a mente, que faz um tipo de higienização no espírito, limpa um pouco, para sair desse ambiente turbulento, carregado. A polícia ela consome muito o cara. Eu tenho alguns amigos que eu espero trazer nesse tipo de papo aqui para ficar mais dinâmico. O cara que saiu da polícia, aposentou, e o cara sempre foi músico também igual a mim. E eu olho a vida do cara hoje, ele tá sempre tocando, sempre rindo, e o cara nunca mais apareceu aqui, nem para tomar um café, nem para ver mais ninguém, porque ele tá exercendo aí esse outro lado dele, e eu sei que é suficiente. Como tem outros caras que saem daqui, aposentam, e eles não conseguem parar de vir aqui para ficar falando as mesmas histórias, para rever as mesmas pessoas, para frequentar o mesmo ambiente, que a polícia nunca sai do cara. Eu não sei, eu acho legal, cara, que é policial, ele sempre vai ser policial, quer esteja aposentado, né? Mesmo ele estando aposentado, ele ainda é policial, a meu ver, o coração, o espírito, o sangue do cara é de polícia, mas eu acredito que é saudável o cara ir pescar, sabe, aposentou. Eu tenho um colega que aposentou da polícia, que o cara vai lá para o Mato Grosso, se especializou em pescaria, fica lá, e ele se afasta um pouco disso aqui, porque a polícia ela é uma atividade pesada. Dependendo de onde o cara trabalha, é tóxico, é pesado, satura muito. Você ficar num plantão trabalhando 20, 30 anos, atendendo o público, atendendo aquelas ocorrências cavernosas. Então o cara precisa de um tratamento. Muitas vezes o cara não tem condição de vir no psicólogo que a polícia oferece, ele tem que procurar os seus amortecedores, as suas válvulas de escape, para manter uma vida saudável quando acabar isso daqui, porque é muito intenso mesmo. A polícia, tanto a polícia civil como militar, qualquer integrante de segurança pública está sempre envolvido em situações extremas, situações que testam o seu psicológico, que desgastam o seu espírito. Por isso que é importante o policial também buscar se conhecer, para tentar ter outra atividade para ele, se tudo der certo, ele conseguir aposentar numa boa, porque até para o cara aposentar, chegar nesse ponto, ele passa por tanta coisa aqui, é tanta coisa que o cara está sujeito. O cara pode tomar um tiro numa ocorrência via óbito, o cara pode cometer alguma infração administrativa, ser demitido, ser exonerado, aconteceu 1 milhão de coisas assim. Então quando o cara chega nesse ponto de ele conseguiu aposentar sem estar trazendo nenhuma, sabe, nenhuma piroca, nenhuma coisa ruim aí e ele seguir em outra coisa, já é muito importante. Eu acho que deveria ser meio que esse o pensamento, porque a gente vê muito na polícia cara muito antigo que não quer aposentar, porque internalizou tanto no cara isso aqui, que o cara não consegue se ver fazendo outra coisa. Eu acho preocupante isso daí. É por isso que eu gosto de trazer esse tipo de pensamento, de reflexão, para aqueles que se identificam com, que têm apreço, que gostam de polícia, que são poucos. E eu vou ficando por aqui e estamos novamente na pista, agora com o companheirinho aqui, né?
isso aí. Até o próximo vídeo.